Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Band Entrevista, aqui na tela da Band Amazonas, para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante. No programa de hoje nós vamos receber o deputado federal Saulo Viana, que já está aqui nos nossos estúdios. Aqui eu agradeço a presença, deputado. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje no Band Entrevista. Obrigado, Neto. Obrigado pelo convite da Band. Boa noite a todos. Vamos conversar um pouco sobre política e sobre o nosso Amazonas. Deputado, o senhor já esteve aqui na Band outras vezes, já deu outras entrevistas aqui, mas primeira vez que o senhor vem aqui como deputado federal, né? Então, queria saber já de primeira como é que está sendo essa experiência nova em Brasília. Primeiro, o aprendizado, né? Porque Brasília é totalmente diferente da realidade que nós vivíamos aqui como deputado estadual na Assembleia. Na Assembleia nós somos 24 deputados e na Câmara Federal são 513. Então, assim, o trabalho é diferente, né? É muito dinâmico, porque toda hora na Câmara está acontecendo alguma coisa, você tem a reunião das comissões, a reunião dos grupos de trabalhos, o plenário, também tem as atividades, né, fora da Câmara, como, por exemplo, reuniões em ministérios, enfim, a vida em Brasília, né, é muito dinâmica, muito intenso o trabalho lá, né, dos 3 dias da semana que os deputados obrigatoriamente têm que estar presentes lá na Câmara, e a gente tem usado esse primeiro momento, né, esses primeiros meses como deputado federal para aprender, mas também buscando aí sempre trazer melhorias para o estado do Amazonas. E são, como o senhor disse, 3 dias, né, que está lá com presença, e nos demais dias visita também a base eleitoral. E esse bate-volta, esse vai e vem para Brasília, como é que está a adaptação com as viagens? Posso dizer que essa é a parte mais difícil de ser deputado federal, porque o nosso trabalho é em Brasília, né? E assim, quando você volta, você obrigatoriamente também tem um trabalho político de visitar as bases no interior, das reuniões, de receber, né, as lideranças políticas e também a reunião, por exemplo, com a sua equipe que fica aqui no estado. Então, essa parte das viagens, de ter que se deslocar e ter que voltar, isso é a parte mais cansativa do mandato, mas a gente faz, né, tudo que a gente faz com amor, acaba que não é ali uma obrigação, acaba que fica assim, bem à vontade para poder exercer o mandato, e a gente tem aí, eu tenho me esforçado muito para que a gente possa trazer, dar esse retorno da confiança que nos foi dada pelos eleitores do estado do Amazonas. Como é que foi a receptividade da bancada amazonense com esse novo integrante que chegou? Sim, eu já tinha uma relação, né, com os deputados e os senadores do estado que já estavam no mandato anterior. Então, acaba que, como você já conhece, você já tem ali uma proximidade, isso ajuda muito, né? Ajuda, e nós somos 4 novos deputados, né, que estão nessa nova legislatura. Então, todos já se conheciam, todos já eram da política. Isso ajuda para que a gente possa manter, né, o bom relacionamento, a união da bancada do Amazonas é importante se frisar, né? A gente trabalha muito unido por conta das necessidades do nosso estado serem muito grandes, e o trabalho em união da bancada ajuda muito para que a gente possa trazer, né, esses benefícios que o estado do Amazonas precisa, e a gente tem um ótimo relacionamento da bancada do estado do Amazonas em Brasília. E de primeiro compromisso já vem algo de grande importância. A gente está há muito tempo já vivendo a expectativa de ter uma reforma tributária aqui no Brasil. Isso vem sendo adiado a cada governo, mas parece que agora chegou a hora de votar, de ver um novo modelo fiscal para o país. E o senhor fez parte, né, de um grupo de trabalho que visitou o Brasil, rodou o Brasil em busca da melhor receita, né, para esse modelo. Sim, hoje nós estamos na Câmara discutindo a reforma tributária. Com toda certeza, essa é a reforma mais importante do nosso país, que a gente precisa passar para que a economia do Brasil possa avançar. Na legislatura passada, tinha uma comissão que discutiu a reforma tributária. Ao final, essa comissão não conseguiu aprovar um relatório final, e aí foi no ano de 2022, que era o ano da eleição, e aí parou. Nessa nova legislatura, o presidente da Casa, o deputado Arthur Lira,
resolveu fazer um grupo de trabalho, que foi composto por 13 deputados, para que pudesse revisitar tudo que tinha sido feito na legislatura passada referente à reforma tributária, né? E esse grupo de trabalho, a gente teve aí a vantagem de ter 3 amazonenses que fizeram parte, 3 deputados do estado do Amazonas que fizeram parte da reforma, para que pudesse discutir esse tema tão importante para o nosso estado, por conta que a gente tem a particularidade da nossa Zona Franca de Manaus, né? Então, eu, o deputado Sidney Leite e o deputado Adail Filho fizemos parte desse grupo de trabalho. Nós tivemos mais de 100 dias desse grupo atuando, onde nós fizemos audiências públicas em alguns estados. Nós conhecemos inclusive a OCDE na França, em Paris, que tem um grupo de países que discute constantemente a questão da economia, e lá existiu uma reforma tributária onde tem um imposto único. E aí a gente avançou, e agora, nessa semana, agora na quinta-feira, foi apresentado pelo deputado Aguinaldo, que é o relator da reforma tributária, o texto que vai ser levado no início de julho a plenário, para que a gente possa aprovar aí a primeira parte da reforma tributária, que o que nós estamos discutindo nesse primeiro ponto é a parte dos impostos sobre o consumo. E aí, no segundo semestre, a gente avança na pauta da reforma referente aos tributos de renda. Pelo que o senhor teve acesso ao texto que foi mais recentemente publicado, o que ficou do texto que foi fruto do grupo de trabalho da reforma? Então, a gente, durante esses 100 dias, foram discutidos alguns pontos e a gente conseguiu criar consenso em vários deles. Primeiro, a gente vai passar a ter nos impostos sobre o consumo apenas 2 impostos. O primeiro imposto vai ser um sistema de IVA dual, o imposto de valor agregado dual, 2 impostos. Um que vai juntar os impostos federais, que vai ser a unificação do PIS, COFINS e do IPI, e um outro que vai ser o imposto subnacional, que vai juntar o imposto dos estados e dos municípios, do estado o ICMS e dos municípios o ISS. Isso foi algo que foi construído dentro do grupo, que a gente chegou a ter um consenso, de ter um imposto dual. Segundo, nós vamos ter alíquotas diferenciadas, isso nos países, principalmente nos países da Europa que tem o imposto único, isso também é praticado lá, de você ter alíquotas diferenciadas, uma alíquota padrão, uma alíquota intermediária e uma alíquota zero, que isso vai se, dentro do que foi discutido, que a gente pôde avançar também na reforma, alguns setores vão ter essas alíquotas diferenciadas, como, por exemplo, posso citar aqui o setor da saúde, da educação, transporte urbano coletivo, aviação regional e a indústria, a agroindústria, a produção rural, que vai ter também um imposto diferenciado. Nós também definimos o cashback, que o que seria o cashback? Seria as famílias de baixa renda, elas vão pagar vão ter uma devolução na hora da compra do imposto que deveria se pagar, isso para que a gente possa privilegiar as famílias de baixa renda, principalmente as famílias que vivem aí dos programas federais de distribuição, estaduais, municipais e federais de distribuição de renda. E também um ponto que foi também levantado, que os setores que vão ter um regime tributário diferenciado, que entra aí o Simples Nacional, o que para as pequenas e microempresas, e também a nossa Zona Franca de Manaus, que é um dos pontos que foi extremamente debatido dentro da reforma, que a gente vai ter aqui um tratamento diferenciado para que a gente possa manter a nossa Zona Franca de Manaus, e isso foi a nossa, vamos dizer assim, a grande vitória que nós conseguimos levar para dentro da reforma tributária. Tem uma discussão sobre a tributação no local de produção ou no local de consumo. Isso também incidiria muito contra ao nosso modelo aqui, a Zona Franca. Como é que ficou? Já está definido isso, deputado? Um dos conceitos desse imposto único, que isso é normal nesses outros países, como eu te falei, principalmente nos países da Europa que tem o imposto único, que existe o IVA,
e ele está sendo trazido para o Brasil, é justamente a parte da apuração da arrecadação. Né? No nosso sistema atual, ele é apurado na origem, né? E esse sistema novo que a gente está discutindo para ser implantado no Brasil, na reforma tributária, é mudar a apuração da arrecadação para o destino. Né? Isso é ruim para o estado do Amazonas, porque o nosso estado é um estado que tem apenas 4,5 milhões de habitantes, e tem estados que têm o triplo, né, 10 vezes mais do que tem o estado do Amazonas de população, ou seja, tem um grande consumo, e a gente é um estado produtor. Né? Então isso é ruim para o estado do Amazonas. O que está sendo discutido na reforma é para que tenha essa mudança, e aí com essa mudança você termina com a guerra fiscal entre os estados, né, que existe hoje, infelizmente. E aí com isso, o estado do Amazonas perde em arrecadação, porém o governo federal está se comprometendo na criação de um fundo, né, um fundo de desenvolvimento regional, que vai, no caso, dar para os estados que terão essas perdas, para que não tenha grandes problemas com a questão da arrecadação, dá para os estados, como por exemplo o estado do Amazonas, essa contrapartida, né, de devolver através de um fundo para que possa se manter a arrecadação. Isso é um ponto que gera ainda muita discussão, principalmente entre os governadores, né, tanto que nessa semana, inclusive, o presidente da Câmara chamou os governadores para uma reunião. Isso vai ser um ponto que ainda vai ser debatido ao longo dessas 2 semanas, até que a gente possa levar para o plenário, para a votação da reforma, para que a gente possa chegar aí no entendimento do valor que vai ter esse fundo, para que possa compensar os estados com possíveis perdas que possam acontecer por conta da mudança da onde vai ser apurado o imposto no destino, não mais na origem. Já me deixa mais tranquilo quando o senhor coloca no plural os estados que vão ter perda, ou seja, esse é um fundo que não é criado exclusivamente aqui para o estado do Amazonas, porque vai ter perda relacionada à Zona Franca. Sim. Mas existem outros estados também que vão poder se apoiar nesse fundo. E aí algum tipo de resistência por parte dos governadores pode ser também com relação à burocracia para ter acesso a tirar esse recurso do fundo? Por exemplo, hoje, como a gente vive com relação ao Fundo Amazônia? Sim. O que acontece é vamos dizer assim, a falta de consenso dos governadores é por 2 pontos principalmente. Um é a perda da autonomia, né? Porque hoje os estados têm o seu próprio imposto, né? Que ele tem aquela autonomia de arrecadação, inclusive de poder até conceder benefícios para que possa atrair empresas, para que possa gerar desenvolvimento nos seus estados. Né? Isso é um dos pontos que os governadores discutem muito. E outra é por conta justamente dessa mudança da apuração do imposto, de ter aí a possível perda de arrecadação. O estado do Amazonas é o estado que, de todos os 27 estados da federação, é o que, com toda certeza, é o que mais vai perder. Mas outros estados, inclusive grandes estados, como por exemplo o estado de São Paulo, é um dos estados que questiona muito isso, porque também ele vai ter perda, porque o estado de São Paulo é um grande estado produtor. Né? Então ele também vai ter essa perda. E é uma grande discussão que teve nessa reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira, é o volume de recursos que vai ter nesse fundo para que possa ser repartido em todos os estados. Né? O governo federal diz que consegue bancar esse fundo com até 40 bilhões por ano. Né? Os governadores pedem algo em torno de 75 bilhões, e aí a gente vai agora, para essa parte da articulação política, chegar ao número ali, um meio termo, para que os estados, e o estado do Amazonas será um dos que será atendido com esse fundo, para compensar essas perdas com essa mudança da apuração da tributação. E só para a gente ter uma noção, os deputados aqui do Amazonas estão para votar a nossa LDO, que fala do recurso aqui para o estado previsto de 30 bilhões. Então, é um estado só, né? Então, a preocupação com relação à quantidade de recursos desse fundo. Saulo Viana, deputado federal aqui pelo Amazonas, no Band Entrevista. A gente vai fazer um breve intervalo e volta já. De volta com o Band Entrevista aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o deputado federal Saulo Viana.
A gente está falando aqui sobre reforma tributária, porque o deputado participou do grupo de trabalho da reforma tributária. E, deputado, foi feito visitas em várias regiões do Brasil também, né? Fora o nosso estado aqui, a nossa peculiaridade da Zona Franca, existem outros estados também receiosos em perder arrecadação. O senhor citou agora o estado de São Paulo, que também é um grande produtor. Mas por onde mais se tem preocupações que se assemelham com a nossa? É um dos estados que questiona muito e é um dos governadores que mais trabalham para que possa ter mais discussões sobre a reforma tributária, por exemplo, é o estado de Goiás, né, que o estado de Goiás é o grande centro do agronegócio do Brasil, né, e o agronegócio tem muitos incentivos, né, fiscais, inclusive também muito acesso a crédito, né, por conta da grande produção rural que tem no estado do Goiás e também por ser também um grande exportador, né, do que é produzido no estado do Goiás. Então, assim, é um dos estados que se questiona muito sobre a reforma tributária. E aí a gente tem também, por exemplo, tanto o estado como a cidade do Rio de Janeiro, né, porque a cidade do Rio de Janeiro ela é a capital com maior arrecadação de ISS, né, principalmente por conta do turismo. Turismo, né, gera então, muito serviço. Também questiona-se muito, né, sobre essa unificação dos impostos, mas a gente, durante todas essas discussões, o tempo todo que a gente teve de conhecer os números, né, e principalmente das perspectivas que tem com uma possível reforma, que a gente acredita que ela vá acontecer, é que a gente vai, né, com um jogo de ganha-ganha. A gente não pode pensar no que a gente vai perder, a gente tem que pensar no que a gente vai ganhar. Por quê? Porque uma vez a gente conseguindo fazer a reforma tributária, a gente vai conseguir melhorar o ambiente da economia do Brasil e, claro, existem outras questões que são discutidas, que têm avançado a nível do governo federal e também do parlamento, como, por exemplo, o arcabouço fiscal, né, que acabou de ser votado, inclusive, no Senado, que volta, né, para a Câmara por conta de mudanças que aconteceram no Senado, e a própria reforma vai fazer com que a economia do Brasil possa crescer. E, naturalmente, se a economia crescer, se a gente poder continuar dando oportunidade de geração de emprego e renda, e, naturalmente, também a arrecadação do Estado brasileiro, como também dos municípios e dos estados, também vai aumentar, e aí a gente vai ter esse, que eu digo, jogo de ganha-ganha, e a gente tem como evoluir muito com a questão da economia, e a população também, naturalmente, será beneficiada com a reforma. Essas alterações que tiveram no arcabouço fiscal, passa assim sem tranquilidade na Câmara, não? É claro que isso depende de articulação política, né? Óbvio que teve, as mudanças não foram grandes mudanças que aconteceram no Senado, mas aconteceram mudanças, e agora o texto volta para a Câmara, e aí vai ter, claro, uma articulação política para que o texto possa ser aprovado na íntegra, sem mudanças, e além, claro, né, se por um acaso tiver alguma mudança do que vem do Senado, o presidente ainda tem poder de veto, né? Mas é óbvio que o ideal é que possa ser construído na Câmara, que possa ser aprovado o texto do jeito que veio do Senado, para uma vez quando for encaminhado por Executivo, o presidente possa sancionar e aí a gente ter essa âncora fiscal, né, o arcabouço fiscal, que são regras e parâmetros importantes para a economia, para mostrar que o Brasil tem responsabilidade fiscal com as suas contas públicas. O governo é o maior interessado, né? Com toda certeza. O senhor citou ainda há pouco a questão do Rio de Janeiro, que é uma prefeitura, né, que também se sente, pode perder renda, né, com essa reforma tributária. O ISS, eu acho, é o imposto mais novo, mais recente, né, desses que vão ser extintos ou transformados em um só. As prefeituras, é a única fonte de renda das prefeituras, de renda própria. Elas estão também buscando uma forma de não perder essa autonomia? Sim, essa que na verdade, a grande discussão dos entes federativos, dos estados e municípios, é a perda da autonomia, né, por conta do que eles arrecadam, né, com esses impostos, o estado com o ICMS e os municípios com o ISS. Mas a gente acredita, Neto, que, por exemplo, o estado do Amazonas, a grande maioria dos nossos municípios, eles vivem basicamente de repasse,
tanto do Estado como da União. A receita própria desses municípios é muito pequena. E aí, quando você vai para um bolo geral, quando você junta todos os estados e os municípios brasileiros nessa partilha, os municípios menores, eles com toda certeza eles vão ganhar muito mais, né? Porque passa a ser o bolo geral, né? Claro que os municípios maiores, né, principalmente as grandes capitais, elas terão, né, a princípio, né, uma perda, natural, né? Mas os estados menores, os municípios menores, eles vão ganhar com isso. Então é muito melhor que todo mundo ganhe. E aí, como eu te disse, com esse ambiente melhor, com o aumento da atividade econômica do Brasil, né, com mais geração de emprego, com mais renda, a arrecadação ela tende a aumentar e aí os municípios maiores que hoje reclamam que terão uma perda serão naturalmente compensados com esse aumento da economia e os municípios pequenos, que como eu te disse, vivem basicamente apenas dos repasses institucionais federais e estaduais, eles vão ter um ganho também porque essa divisão vai ser do bolo geral, de todos os municípios, e o nosso estado é um estado que ganha com isso. Por quê? Porque a grande maioria dos nossos municípios, eles infelizmente não têm a receita própria. Agora, deputado, é claro que a reforma tributária é algo muito esperado e não mais, acredito que adiável, mas a gente sempre tem ameaças com relação à nossa Zona Franca. Quando é que a gente vai parar de se tornar refém do medo? Exato. Esse é um ponto importante. É muito boa essa tua pergunta, Neto. O que acontece? Hoje, a nossa Zona Franca de Manaus ela vive de incentivos fiscais, né? Por conta da redução de carga tributária para que as empresas possam se instalar aqui, porque quando ela vai para vantagens comparativas é muito melhor ela estar instalada aqui do que em outra região do país. E o principal imposto, no caso, essa principal contrapartida, a renúncia que o governo federal dá para as indústrias é o IPI, né, que é o imposto da indústria. E agora, com a reforma, um dos conceitos da reforma tributária também é acabar com a questão dos incentivos fiscais, né? E aí vai incentivar, no nosso caso a Zona Franca, vai incentivar de outras formas. Isso vai trazer uma estabilidade jurídica, né, para as empresas aqui instaladas. A gente vai poder, com isso, atrair novas indústrias aqui para o estado do Amazonas, porque não vai ter mais o que a gente vive hoje. No governo passado a gente viveu muito, de poder qualquer governo chegar, não, eu vou tirar o incentivo da Zona Franca, eu vou fazer uma bondade em outras áreas, tirando o que é, por exemplo, da Zona Franca. A gente viveu isso, né, principalmente nos últimos 4 anos, de forma... Por decreto, né? Por decreto, isso de forma muito assodada, né? Então, assim, com a reforma, né, estabelecendo essas regras e o que está sendo discutido para que as empresas instaladas aqui elas possam ter um crédito presumido e para que os produtos produzidos aqui na Zona Franca possa ter um imposto seletivo, a gente vai trazer uma segurança jurídica. E também um dos pontos que a gente também trabalha para que possa se consolidar é que essas excepcionalidades para a nossa Zona Franca de Manaus possam alcançar o mesmo prazo que ela já está na Constituição, que é até o ano de 2073. Ou seja, nós teremos 50 anos, né, para que o que hoje a gente já tem aqui como indústria possa se manter, inclusive a gente possa trazer outras indústrias aqui para o estado do Amazonas, para que a gente possa aí sim poder trabalhar uma nova matriz econômica para o estado do Amazonas, outras fontes de renda para o estado do Amazonas, para que a gente saia dessa dependência da Zona Franca de Manaus. Aproveitar o potencial da floresta. Exatamente, eu digo muito isso. A nossa Zona Franca ela é insubstituível. A gente não precisa substituir a Zona Franca para ter outras matrizes econômicas. Mas é importante que a gente possa, ao longo dessa caminhada, poder consolidar outras matrizes econômicas para que daqui a 50 anos a gente tenha a diversificação da nossa economia, para que a gente não fique dependente apenas do modelo e passar, né, porque a gente passou nos últimos tempos de ter o nosso modelo sempre ameaçado. O senhor visitou o Centro de Biotecnologia da Amazônia, lá pode trazer muito fruto para a gente? Sim, agregado ao que a gente está discutindo da reforma tributária, avançou muito agora, principalmente nesse governo agora, desde janeiro, o CBA, né? O CBA que é o Centro de Biotecnologia da Amazônia. O
O CBA ele foi construído há 20 anos atrás, mas ele nunca funcionou na sua plenitude porque o CBA não tinha personalidade jurídica, né, para que ele pudesse acessar recursos e para que ele pudesse entregar, né, para o Estado do Amazonas o que ele foi criado, que é para poder fazer pesquisa e desenvolvimento na bioeconomia, que o nosso Estado tem um grande potencial por conta da nossa floresta. Eu entendo, Neto, que o CBA possa ser o futuro da indústria da Amazônia, né, porque a Zona Franca de Manaus, ela cumpriu, né, o seu papel, claro, de ajudar o Estado do Amazonas nesses mais de 50 anos que ela tem, e nós temos mais 50 anos para frente. Só que a Zona Franca tem algo que ela não conseguiu levar para o Estado como um todo, principalmente para o nosso interior, que é a oportunidade de geração de emprego e renda também no interior. E o CBA, ele tem a condição de poder fazer isso. Ele tem a condição porque a matéria-prima do que vai ser pesquisado, do que vai ser desenvolvido no CBA, está na floresta e está no nosso interior. Então, o CBA vem agora, principalmente nesse momento que a gente discute a reforma tributária, que a gente discute que o Estado do Amazonas possa ter outras matrizes econômicas para que possa se desenvolver e sair da dependência apenas desse modelo, ele vem numa oportunidade essencial para a gente, né, numa hora muito boa para que ele possa se desenvolver, e eu acredito muito que o CBA possa ser, sim, o futuro da indústria daqui da nossa Zona Franca do Estado do Amazonas. Saulo Viana, deputado federal do União Brasil pelo Amazonas, obrigado pela sua presença aqui no Band Entrevista, deputado. Obrigado, Neto. Muito importante a gente ter momentos como esse para que a gente possa discutir, né, o nosso Estado do Amazonas e o que a gente tem trabalhado como deputado federal. Estou sempre à disposição para que a gente possa bater esse papo e levar informação para a nossa população. O Grupo Bandeirante de Comunicação também sempre à disposição para ter mais um canal para o senhor chegar e levar o seu recado a toda a população amazonense. Muito obrigado. Obrigado você que está em casa também até agora acompanhando o Band Entrevista. No próximo domingo a gente está de volta. Até lá.